A jornada pela sobrevivência dos habitantes selvagens começa no coração das densas copas da floresta, onde o solo é submerso pelas águas e um emaranhado de galhos impede a passagem da luz do sol. Uma vida silenciosa flui ali quase invisível. A luz da manhã filtra-se gradualmente através da folhagem espessa do manguezal, projetando um tom dourado e pálido na superfície da água. Ela cintila através da rede de raízes entrelaçadas, criando uma atmosfera pacífica, mas vibrante de vida. Num galho que se estende em direção ao rio, um macaco com o abdômen proeminente, pelagem ruiva clara e um nariz longo e mole observa a água com absoluta tranquilidade. É o macaco narigudo, também conhecido como proboscis, uma espécie de primata única que habita apenas a ilha de Bornéu. Com uma aparência tão distinta, especialmente nos machos adultos, o macaco narigudo confunde quem o vê pela primeira vez pela sua singularidade marcante. Diga-nos nos comentários que idade você tem e de onde está a assistir a esta exploração da vida selvagem. Este primata vive principalmente em zonas pantanosas e manguezais ribeirinhos. Representa uma das raras espécies de primatas altamente adaptadas a um ambiente semiaquático. Os seus pés com membranas interdigitais e o seu corpo ágil permitem-lhe nadar com facilidade e até atravessar largos braços de rio em busca de alimento. Foi documentado que ele pode lançar-se de várias dezenas de metros de altura para a água, sem sofrer danos, uma prova da sua habilidade excepcional de se mover neste habitat tão particular. O macho possui um nariz alongado, que acredita-se amplifica as suas vocalizações, funcionando como um sinal biológico para a comunicação e o acasalamento. Além disso, o seu grande abdômen não é resultado de gordura, mas sim de um sistema digestivo especializado. O macaco narigudo alimenta-se principalmente de folhas, frutos jovens, sementes e algumas flores. O seu estômago é dividido em compartimentos e contém uma grande quantidade de micro-organismos que fermentam e digerem a celulose, um processo que gera gases e dá origem a essa barriga inchada tão característica. Vivem em grupos liderados por um macho dominante, acompanhado por várias fêmeas e as suas crias.
Esta estrutura social estável permite que o grupo se mova eficientemente, procure comida e se proteja mutuamente. Todos os dias passam a maior parte do tempo a descansar nos galhos altos perto do rio, descendo para procurar comida, apenas durante as horas mais frescas da manhã e da noite. Ao meio-dia, o manguezal mergulha numa calma abafada. O sol já não brilha com intensidade, mas o vapor continua a elevar-se dos troncos imersos, formando uma leve névoa cintilante. No alto, um grupo de macacos narigudos reúne-se à beira da floresta, onde um pequeno rio atravessa a sua área de alimentação. Do outro lado, os manguezais e os arbustos luxuriantes em plena estação de crescimento representam uma fonte de alimento ideal. O grupo deslocou-se ao longo da margem durante toda a tarde, perscrutando o terreno e procurando um ponto de passagem. O macho líder avança primeiro. Depois de observar por alguns minutos, ele emite um som breve, um sinal para se aproximarem da água. Uma fêmea adulta desce rapidamente por um galho baixo, escolhe uma posição favorável e lança-se na água. A sua capacidade de natação não se iguala à do macho. A sua velocidade é menor e a sua trajetória desvia-se ligeiramente do canal principal. Entretanto, sob a água turva, um crocodilo de água salgada, que estava escondido, começa a mover-se, tendo detetado a oportunidade. Da margem, o macho líder percebe a mudança de trajetória da fêmea e mergulha também na água. Ele acelera, dirige-se a ela e cruza o caminho do crocodilo, com o seu corpo provocando uma corrente agitada e um ruído forte. O crocodilo muda de rumo e a fêmea aproveita para alcançar uma raiz emergente no meio do rio e subir para se pôr a salvo. A existência do macaco narigudo nos manguezais não é apenas o resultado de uma longa adaptação, mas também uma prova da flexibilidade dos primatas dentro de ecossistemas particulares.
À medida que o sol começa a descer para o oeste, o mar tinge-se de tons que vão do verde jade ao laranja ardente. A superfície da água permanece imóvel, como um espelho a refletir o céu tropical. No meio desta paisagem serena, surgem os telhados de casas flutuantes, dispersas um mundo que não depende da terra firme onde a vida se entrelaça completamente com o oceano. É aqui que vive o povo Bajau, conhecido como os Nômadas do Mar. Durante gerações, viveram separados do continente, navegando entre ilhas, pescando e construindo casas de madeira em recifes de coral ou plataformas flutuantes em alto mar. Ao contrário da maioria das comunidades costeiras, os Bajau não estão apenas perto do mar, eles fazem parte do mar. As crianças Bajau aprendem a nadar antes de saberem falar, e os mergulhadores adultos podem permanecer submersos por mais de 10 minutos em cada mergulho. Investigações científicas revelaram que os Bajau possuem um baço maior que o normal, o que lhes permite armazenar mais oxigênio no sangue, uma característica biológica única que evoluiu com o tempo para se adaptar à vida subaquática. Utilizam pequenas embarcações que deslizam suavemente sobre as ondas e empregam arpões de madeira e máscaras artesanais para caçar peixes, lulas e outros animais marinhos. Não utilizam garrafas de oxigênio nem equipamento moderno, apenas uma profunda ligação com o oceano e habilidades transmitidas de geração em geração. O ritmo de vida dos Bajau está intimamente ligado à natureza. Não usam relógios nem calendários, mas medem o tempo pelas marés, pelos ciclos lunares e pelos chamados dos golfinhos em alto mar. Não vivem apenas perto da natureza, vivem dentro dela, onde cada mudança de vento ou movimento de peixe traz consigo sinais essenciais para a sobrevivência. À medida que a luz se desvanece sobre as copas dos manguezais, concluindo um dia de movimentos constantes para esta espécie semiaquática, o cenário muda subitamente. O solo úmido dá lugar a superfícies áridas, os manguezais desaparecem substituídos por ervas queimadas pelo sol e uma terra gretada pelo calor extremo. Este é o território de uma criatura muito diferente, tanto na sua forma como na sua história evolutiva.
com patas curtas, um corpo maciço coberto por uma pele espessa de cor cinzento escura e uma língua bífida que sonda constantemente o ar, o dragão de Komodo avança com uma lentidão e firmeza implacáveis. É um vestígio vivo do passado pré-histórico. Este réptil, cujo nome científico é Varanus komodoensis, é o maior lagarto do mundo, podendo atingir 3 metros de comprimento e pesar mais de 70 quilogramas. Cada um dos seus passos é pesado, mas não desajeitado. Pelo contrário, move-se com uma calma intimidante, como se nada no seu ambiente escapasse ao seu controlo. O dragão de Komodo é um predador de topo, caçando grandes animais como veados, javalis, lagartos mais pequenos e até membros da sua própria espécie. Possui glândulas salivares especiais, que abrigam bactérias altamente infecciosas e, segundo estudos recentes, também proteínas com efeitos tóxicos. Isto transforma a sua mordidela numa sentença lenta, mas quase inevitável para as suas presas. O seu crânio robusto, dentes afiados e saliva carregada de micro-organismos e toxinas fazem da sua mordidela uma arma formidável. Ao contrário de muitos caçadores que dependem da velocidade, este lagarto emprega táticas de emboscada e perseguição. Ele não persegue a sua presa, mas segue-a à distância, esperando que ela sucumba à exaustão, à infecção ou à perda de sangue. É a única espécie conhecida da sua família capaz de se reproduzir por partenogênese, o que significa que as fêmeas podem gerar descendência sem a necessidade de um macho, uma estratégia de sobrevivência pouco comum entre os vertebrados. Nas ilhas áridas onde habita o dragão de Komodo, não é apenas um predador dominante, mas também um fóssil vivo,
um testemunho de uma era selvagem que nunca foi domesticada. Nas vastas pradarias do Masai Mara, onde o sol ilumina cada folha de erva dourada, vive um animal grande, mas elegante, que possui uma graça rara na natureza selvagem, o grande kudu Tragelaphus strepsiceros. Com os seus chifres em espiral fascinantes e a sua aparência alta, mas cautelosa, o kudu é um dos antílopes mais distintos de África. Não só desempenha um papel importante no ecossistema, como também demonstra uma adaptação surpreendente aos desafios da natureza. No mundo animal selvagem, cada espécie possui características próprias que a ajudam a adaptar-se ao seu ambiente. No caso do grande kudu, os longos chifres em espiral do macho constituem o símbolo mais distinto. Estes chifres não são apenas estéticos, mas também desempenham um papel importante no acasalamento e na defesa. Em média, os chifres do kudu macho podem medir entre 1,2 e 1,8 metros de comprimento, torcidos cerca de 2,5 vezes, o que cria uma aparência majestosa. O grande kudu tem um corpo imponente, com uma altura de 1,2 a 1,5 metros nos ombros e um peso que pode atingir 225 a 315 quilos para os machos, enquanto as fêmeas são ligeiramente mais pequenas, pesando entre 180 e 250 quilos. Os seus corpos são cobertos por uma pelagem castanho-acinzentada ou castanho-amarelada pálida, salpicada de riscas brancas que percorrem as suas costas, o que os ajuda a camuflarem-se na paisagem densa da savana. Ao contrário de muitos outros antílopes, o grande kudu tem orelhas muito grandes, sensíveis ao mais ínfimo som. Os seus grandes olhos, que lhes permitem observar uma grande variedade de ambientes, ajudam-nos a detectar facilmente os predadores à distância.
É esta combinação de beleza elegante e adaptabilidade extraordinária que faz do grande kudu uma das criaturas mais misteriosas e notáveis do Masai Mara. O grande kudu tem uma ampla distribuição nas savanas e florestas de África. Desenvolve-se bem em áreas de cobertura moderada, onde há vegetação suficiente para o camuflar, mas não tão densa que obstrua a sua visão. O Masai Mara, uma das reservas mais famosas do mundo, é o habitat ideal para o kudu, com vastas pradarias intercaladas com florestas esparsas. Os kudus encontram aí facilmente refúgio contra as ameaças naturais. Aparecem frequentemente em zonas ribeirinhas, onde há muitas acácias, a sua principal fonte de alimento. Além do Masai Mara, o grande kudu vive também em muitas outras regiões do continente, desde a África Oriental, com o Quênia, a Tanzânia e a Etiópia, até a África Austral, como o Botsuana, a Namíbia, o Zimbabué, e também na África Central e Ocidental, como Angola ou a República Democrática do Congo. Esta ampla distribuição demonstra a notável adaptabilidade do kudu a diferentes condições ecológicas. Apesar da sua resiliência, o grande kudu enfrenta numerosas ameaças à sua sobrevivência. A perda de habitat devido à expansão humana das terras agrícolas e à desflorestação, a caça ilegal pelos seus chifres e carne e as alterações climáticas que tornam as fontes de alimento cada vez mais escassas são problemas urgentes. Para proteger o grande kudu, foram tomadas muitas medidas. A reserva do Masai Mara e muitas outras áreas implementam restrições à caça. As organizações de conservação da natureza, como a WWF, conduzem investigações e desenvolvem estratégias para proteger o kudu. Ao mesmo tempo, o ecoturismo ajuda a sensibilizar o público e a gerar receitas para apoiar o trabalho de conservação.
Masai Mara, terra de caça lendária. A aurora rompe sobre as pradarias do Masai Mara. Os primeiros raios de luz filtram-se através da fina névoa, tingindo de dourado as vastas extensões. Ao longe, um bando de girafas aparece como estátuas vivas gigantescas, caminhando majestosamente num mar de erva ainda úmida do orvalho da noite. Sob a luz suave, os padrões dos seus corpos parecem pinturas abstratas que se movem ao ritmo do vento. Cada indivíduo é único. Não há duas girafas que tenham exatamente o mesmo padrão. São nobres nômadas da estepe, possuindo tanto altura como serenidade. A sua altura notável, até 5 metros, permite-lhes dominar uma vista panorâmica, agindo como torres de vigia naturais. Lá de cima, os seus grandes olhos podem detectar sinais de predadores. À distância, uma vantagem preciosa para a sobrevivência num mundo onde o perigo espreita a cada passo. Mas essa altura também traz muitos desafios. O coração da girafa, que pesa mais de 10 quilos, tem de trabalhar sob uma pressão enorme para bombear sangue até ao cérebro. Cada batida do coração é um triunfo silencioso da adaptação, um testemunho de milhões de anos de evolução num ambiente hostil. No meio de um dia quente e seco de verão, as girafas começam a mover-se para sul, onde as acácias crescem mais densamente e onde o rio Mara corre entre margens gretadas. A viagem não é apenas uma busca por alimento, mas também uma migração tradicional, associada ao ciclo de vida de todo o bando. À frente da comitiva está o filho mais velho, o guardião das memórias das secas, aquele que se lembra de cada antigo trilho e de cada refúgio seguro.
Os seus passos longos e decididos atravessam a erva seca, deixando para trás rastros tênues de uma viagem tenaz. Ao chegarem às margens do rio Mara, a alma da terra, o bando parou. As águas impetuosas agitavam ondas turvas, sob as quais espreitavam crocodilos do Nilo gigantes e móveis, como troncos mortos. As girafas são boas nadadoras, mas raramente se aventuram a atravessar rios, a menos que sejam forçadas a isso. As suas pernas longas e a estrutura do corpo não são adequadas para caminhar em águas profundas. Mas a vida do outro lado chama por elas. Um momento de silêncio. Depois, o líder baixou o pescoço e desceu lentamente a encosta lamacenta. Os outros seguiram o seu exemplo. A água subiu rapidamente até a barriga, depois ao peito. Os seus pescoços esticaram-se para cima, como mastros firmes na tempestade. Ao aproximarem-se do meio do rio, ouviu-se subitamente um som de água a quebrar. Um crocodilo gigante lançou-se da esquerda, visando uma cria com apenas alguns meses. Numa fração de segundo, o bando mergulhou no caos. A mãe e a sua cria viraram-se com os olhos cheios de pânico. O crocodilo falhou o alvo, mas agarrou a pata traseira da cria. Ouviu-se um pequeno grito que depois se extinguiu na espuma vermelha. Os outros atropelaram-se para escapar para o outro lado. Todo o bando estava em silêncio. Ninguém chamou, ninguém reagiu. No meio da formação, havia apenas um vazio sem nome, como uma ferida invisível que se acabara de abrir. As semanas passaram. A estação das chuvas chega mais cedo do que todos os anos. O céu mudou de cor, nuvens escuras rodopiavam no alto, como que a derramar a doce fúria da vida. A primeira chuva caiu como uma cascata, levando o pó e o cheiro da erva molhada por todo o lado. A época de reprodução começa o momento em que o bando muda de ritmo. Os machos adultos começam a competir não com garras ou rugidos, mas com poderosas lutas de pescoços.
Eles giravam e atacavam-se uns aos outros como armas vivas, o estrondo ressoando por toda a pradaria. O vencedor não mata o seu adversário, mas ganha o direito de acasalar. As fêmeas só estão no cio por alguns dias em cada ciclo, um curto período que determina o futuro de todo o bando. Após um acasalamento discreto na erva alta, a gestação da fêmea dura até 15 meses, uma das mais longas do mundo dos ungulados. Sob a chuva miúda, algumas fêmeas começavam a ter barrigas grandes. Comem mais, movem-se menos e ficam frequentemente perto da borda do bando para serem protegidas pelos machos guardiões. Algumas semanas mais tarde, quando o bando se instalou nas terras altas perto da floresta de acácias do Masai Oriental, uma fêmea do bando começou a mostrar sinais de parto. Separou-se do bando e caminhou em silêncio em direção a um grande arbusto. Ao contrário da natureza ruidosa de muitas espécies, o nascimento da girafa é um momento calmo e instintivo. Ela ficou ali como qualquer criatura selvagem e forte, sem gemer, sem se queixar. A pequena cauda moveu-se, o corpo tremeu ligeiramente. E depois, uma bolsa de água rebentou. De uma altura de quase 2 metros, um pequeno corpo caiu ao chão. Foi a primeira queda da sua vida e também a lição de sobrevivência mais feroz. A cria de girafa permaneceu imóvel por vários segundos. Depois, como que despertada pelos próprios sons da pradaria, começou a mover-se. A sua mãe usou a língua para lamber e limpar o muco, estimulando a respiração e a circulação. Após apenas 20 minutos, levantou-se com as costas arqueadas. As suas pernas longas e finas tremiam, mas acabaram por suster o seu corpo. Os primeiros passos foram hesitantes e desajeitados, mas cada passo era uma afirmação de que tinha vindo a este mundo não para ser devorado, mas para sobreviver, para crescer e continuar a jornada da espécie. Em poucos dias, a cria aprendeu a agarrar-se à sua mãe enquanto ela comia e começou a habituar-se às primeiras folhas de acácia. Com o pescoço ainda curto, não consegue alcançar as copas altas, mas adapta-se rapidamente, mordiscando as folhas baixas ou esperando que a sua mãe empurre o galho para baixo. Travessuras desajeitadas, correr, abanar o pescoço, dar coices, começaram a animar o canto da pradaria, que tinha estado tão calmo desde a perda. A vida continua como uma sinfonia silenciosa da natureza.
O sol erguia-se pouco a pouco no horizonte, tingindo o céu de um laranja brilhante. A aurora rompe sobre as vastas pradarias da reserva do Masai Mara, onde os ventos suaves transportam o aroma da erva fresca e da terra seca. O ar da manhã é límpido com o som dos pássaros a cantar e o canto dos insetos a começar um novo dia. Ao longe, manadas de gazelas de Thompson brincavam nas pastagens, enquanto as zebras pastavam tranquilamente na erva verde. No meio desta cena de paz, um par de girafas caminhava em silêncio. A mãe, um grande espécime com uma pelagem castanho-dourada, com belos padrões, liderava o caminho. As suas pernas longas e graciosas levantavam-se e pousavam suavemente, quase sem fazer barulho no chão seco. Ao seu lado, uma cria de girafa, com apenas alguns meses, tentava acompanhar o ritmo da sua mãe. Os seus olhos redondos estavam cheios de curiosidade enquanto observava o vasto mundo que a rodeava. A mãe girafa parou debaixo de uma velha acácia. As folhas jovens e verdes dos longos galhos são o pequeno almoço ideal. Ela usou a sua longa língua roxa para envolver cada grupo de folhas, puxando e mastigando com satisfação. A cria também imitou a sua mãe, embora ainda fosse desajeitada no uso da língua. Os dois saborearam tranquilamente o seu pequeno almoço, sem saberem que olhos os observavam de longe. Sob a erva alta e salpicada de amarelo, um grupo de leões estava à espreita. À frente estava uma leoa adulta. Os seus olhos frios cor de âmbar estavam fixos na mãe e na cria. Ela baixou o corpo, os músculos ondulantes das suas costas tensos, como a corda de um arco prestes a disparar. Atrás dela, 3 outros leões, também caçadores experientes, dispersavam-se e formavam lentamente um círculo. Não tinham pressa, pois sabiam que para abater uma girafa adulta era necessária uma tática perfeita. Uma brisa suave soprou, trazendo um cheiro estranho que fez a mãe girafa parar subitamente. As suas grandes orelhas ergueram-se e o seu longo pescoço esticou-se mais alto para observar os arredores. Um sentimento de inquietação apoderou-se do seu coração. Instintivamente, ela virou a cabeça para a sua cria, indicando com o olhar que era hora de partir. A cria obedeceu imediatamente, mantendo-se perto da sua mãe, enquanto ambos começavam a caminhar mais depressa em direção às áreas mais abertas da pradaria.
A cria estava assustada. Parou e virou a cabeça para olhar para a sua mãe a lutar sob as garras do predador. Nos seus olhos inocentes, pela primeira vez, houve um brilho de terror absoluto. Mas o instinto de sobrevivência impeliu-a a correr. Sob o sol da tarde, um grupo de leões reuniu-se em redor da sua presa, saboreando uma refeição após uma caçada difícil. Eles degustaram lentamente cada porção, rosnando em voz baixa de vez em quando, mas voltando rapidamente ao silêncio. Apressou-se e afastou-se lentamente, levando os outros membros com ela. À sua volta, a estepe continuava a sua rotação sem fim, enquanto o sol se punha lentamente no horizonte distante. Quando o sol se eleva sobre as planícies centrais da Tailândia, as torres cobertas de musgo do templo Phra Prang Samyot brilham sob a luz. Este antigo templo de arquitetura Khmer não é apenas um monumento histórico, mas também o território sagrado de habitantes muito particulares, os macacos de cauda longa. Das estátuas de pedra e dos telhados do templo, até as escadas cobertas de pó, os macacos macaca fasciculares movem-se livremente, como se fizessem parte integrante da estrutura ancestral. Ninguém os convidou, mas também ninguém os expulsou. No meio da cidade, entre pessoas e veículos, eles formam uma comunidade que coexiste com os humanos. O macaco de cauda longa é uma espécie comum no Sudeste Asiático. Tem um corpo ágil de 40 a 60 centímetros de comprimento, com uma cauda quase do mesmo tamanho que lhe serve para se equilibrar quando se move em altura. A sua pelagem é cinzenta ou castanha clara, o rosto rosado e as mãos hábeis, o que lhe permite interagir eficazmente com ambientes urbanos ou semi-selvagens. Ao contrário de outros primatas que evitam os humanos, esta espécie mostra uma capacidade de adaptação notável a ambientes sob influência humana.
Nos templos antigos, aprenderam a tirar partido da arquitetura das fontes de alimento oferecidas pelos turistas e até dos horários dos habitantes locais. Comportamentos como roubar comida, abrir mochilas ou até negociar devolvendo objetos roubados em troca de frutas tornaram-se comportamentos aprendidos e transmitidos entre gerações. Vivem em grupos estruturados com hierarquias claras entre o macho dominante e os outros membros. Em ambientes urbanos, os indivíduos de estatuto inferior são frequentemente mais agressivos na competição por comida, gerando dinâmicas sociais complexas comparáveis às das florestas. A sua dieta habitual inclui frutas, folhas, sementes e insetos, mas nos templos o seu menu expande-se consideravelmente, desde arroz embalado a doces e refrigerantes, tudo fornecido por mãos humanas. À medida que a noite cai, uma luz dourada banha as paredes antigas e os telhados cobertos de musgo do templo. Para os macacos, este lugar não é apenas um refúgio, mas um território, um centro de poder mantido por gerações. Mas uma ameaça aproxima-se vinda de um mercado a menos de 1 quilômetro. No início foram pequenos grupos. Alguns machos estranhos apareceram nos telhados, escalaram as paredes, observaram à distância. Depois enviaram sinais grunhidos, guinchos, avisos de um conflito iminente. Na manhã seguinte, o confronto eclodiu. Dezenas de macacos do mercado invadiram o templo. Atravessaram o parque de estacionamento, treparam pelas paredes de pedra e atacaram as sentinelas do grupo residente. Ouviram-se gritos, garras, chocaram-se tufos de pelo, voaram no meio dos uivos dos turistas apanhados no caos. Ao entardecer, os macacos do templo, familiarizados com o terreno e os seus pontos estratégicos, retomaram o controle. Esconderam-se atrás dos telhados, usaram os espaços entre as estátuas e os corredores antigos como locais de defesa. Os invasores começaram a retirar-se, desorientados pela contraofensiva organizada. Finalmente, o grupo do mercado retirou-se para as margens da cidade, levando consigo feridas e uma derrota territorial.
Os do templo mantiveram o seu domínio, embora à custa de vários feridos. O mundo dos macacos urbanos não se limita a roubos curiosos. É também uma sociedade com territórios e hierarquias, competição e lutas pela sobrevivência. Nos antigos templos humanos, a Ordem dos Macacos mantém-se não pela fé, mas pelas garras, alianças e persistência do grupo.